Muito bom dia, amados irmãos e amigos presentes, e também aqueles que estão através da internet. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também, e nos permita compreender a sua palavra nesta ocasião. Quero ler em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 12 em diante, onde nos fala o apóstolo São Paulo. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18 diz: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também cremos que, aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, à voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E em Apocalipse capítulo 8, versículo 1, em diante diz: E, havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem sentar, queiram ter a bondade. Amáveis amigos e irmãos presentes. Essa passagem que lemos de São Paulo, em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 ao 17, ao 18, nos fala do arrebatamento ou rapto da igreja do Senhor Jesus Cristo. E nos mostra aí uma ordem divina que estará sendo cumprida para poder se tornar realidade o arrebatamento ou rapto da igreja no último dia. O sétimo selo de Apocalipse, capítulo 8, versículo 1 em diante, é a segunda vinda de Cristo. Por isso causou silêncio no céu, como que por meia hora, quando foi aberto no céu esse mistério no livro dos 7 selos. Pois o sétimo selo é parte do livro dos 7 selos e é o mistério da segunda vinda de Cristo, da vinda do Filho do Homem com os seus anjos, como Cristo prometeu. E vejam vocês, São Paulo nos falando do arrebatamento da igreja de Jesus Cristo, nos diz que nós que vivemos, que tivermos ficados até a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem. Agora vejam que esta promessa é para aqueles que estarão vivendo na vinda do Senhor, que tivermos ficado até a vinda do Senhor. E para os mortos em Cristo, a promessa é que serão ressuscitados em corpos eternos, e os que estamos vivos seremos transformados.
Agora, temos que compreender que há uma ordem divina para o cumprimento desta promessa do rapto da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Nosso tema para essa ocasião é o sétimo selo e o rapto da Igreja. É necessário o cumprimento ou abertura do sétimo selo, que é a vinda do Filho do Homem com os seus anjos, porque é aí onde ele vem com seus anjos, conforme a como diz em São Mateus capítulo 16, versículos 27 ao 28. Essa promessa, vejam vocês, da vinda do Filho do Homem com seus anjos, é para ser cumprida no último dia, diz: pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará cada um segundo as suas obras. Em seguida encontramos que Cristo diz: em verdade vos digo que alguns do que aqui estão não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. E dos que ali estavam com Jesus, encontramos que tomou a Pedro, a Tiago e a João, e os levou em particular ao monte alto, e se transfigurou diante deles. Aqui no capítulo 17 de São Mateus, 6 dias depois de ter dito essas coisas. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 abrigos, um para ti, um para Moisés e outro para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E, aproximando-se, Jesus tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E, erguendo eles os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Nesta passagem, temos, nesta visão, a vinda do Filho do Homem com seus anjos. Aqui temos tudo em miniatura do que será a vinda do Filho do Homem com seus anjos. Disto esteve falando o precursor da segunda vinda de Cristo e nos diz que esta promessa será cumprida no tempo final. E agora diz assim na página 99 do livro das Eras, o livro sem editar, diz: Notem, veio primeiro. Eu não posso me deter aqui, tenho que falar disso. Olhem, qual foi a primeira coisa que eles viram? Eles viram Jesus em um monte alto. Ele os levou e ele foi transfigurado diante deles,
transformado. Sua roupa resplandeceu como o sol na sua força, e apareceram Moisés e Elias. Em que forma vem o Filho do Homem? E os primeiros que aparecerão serão Moisés e Elias. A Bíblia diz, passamos a outra página. A Bíblia diz, a Bíblia diz assim, Jesus o viu aqui, os apóstolos o viram aqui, a ordem da vinda do Filho do Homem glorificado. Ele há de ser glorificado e regressará. A primeira coisa, antes que o vissem, era o quê? Elias. E depois, Moisés. Israel retornando, os guardadores da lei. E então, o Filho do Homem glorificado. Veem vocês a ordem da sua vinda? O espírito de Elias, ou a testemunha da última era da igreja gentia, vem vindo em poder para manifestá-lo, e assim continua falando sobre a vinda do Senhor. Agora podemos ver que antes do dia do Senhor, o último dia, Deus envia o precursor da segunda vinda de Cristo, o qual foi o reverendo William Branham, o qual veio com espírito e virtude de Elias, na quarta manifestação do ministério de Elias, assim como João Batista foi enviado para precursar a primeira vinda de Cristo e veio com o espírito e o poder de Elias em sua terceira manifestação. Jesus disse sobre João Batista, ele é aquele Elias que havia de vir. São Mateus capítulo 11, versículo 14. E em São Mateus capítulo 17, versículos 10 ao 13, falando de João Batista, nosso amado Senhor Jesus Cristo. Vejam vocês, quando fazem a pergunta a respeito de Elias, que tem que vir primeiro, vejam aqui, diz, e os seus discípulos o interrogaram dizendo, isso foi quando desceram do monte da transfiguração. Por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondendo, disse, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Jesus Cristo encontramos nestas duas ocasiões que citei, que identificou a João Batista como o Elias precursor que viria antes de Jesus. Também encontramos em outros lugares que o mesmo João se identifica como a voz de um clamando no deserto. Se identifica como o precursor da primeira vinda de Cristo. Por isso João disse, eu não sou o Cristo. Eu sou a voz de um que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. E disse, depois de mim vem um varão, do qual não sou digno de desatar o cadarço do seu calçado. Ele os batizará com Espírito Santo e fogo. Agora vejam, o arcanjo Gabriel também identificou João Batista como o Elias que tinha que vir naquele tempo, preparando o caminho ao Senhor. Em São Lucas, capítulo 1, versículo 15 em diante, falando deste menino, vamos ver. Versículo 13 em diante. São Lucas capítulo 1, versículo 13 em diante. Mas o anjo, ou seja, Gabriel, lhe disse, Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome
de João. Terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Pois será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá adiante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, converter os rebeldes à prudência dos justos e preparar ao Senhor um povo bem disposto. Agora, vejam como o arcanjo Gabriel identifica este menino que Zacarias terá, e a sua esposa Isabel o identifica como a resposta ao pedido do sacerdote Zacarias, que estava pedindo um filho através de sua esposa para, assim, criá-lo para Deus. E Deus concedeu o pedido do coração de Zacarias e sua esposa Isabel. E, estando eles já avançados em idade, lhes deu um menino, o qual foi grande diante de Deus, porque foi o profeta precursor da primeira vinda de Cristo, no qual esteve o ministério de Elias manifestado por terceira ocasião. Na segunda ocasião em que esteve manifestado o ministério de Elias foi em Eliseu, e a primeira ocasião foi em Elias Tisbita. O ministério do profeta Elias, que é o ministério do Espírito Santo manifestado no profeta Elias, porque é o Espírito Santo quem tem ministérios. E operou esse ministério no profeta Elias, depois operou pela segunda vez em Eliseu, depois o operou pela terceira vez em João Batista, pela quarta vez o operou no reverendo William Branham, e por quinta vez o operará em uma das duas oliveiras de Apocalipse, capítulo 11, versículo 13 em diante, e Zacarias, capítulo 4, e é um dos anjos do Filho do Homem para a vinda do Filho do Homem. O outro ministério das duas oliveiras é o ministério de Moisés. Estes são os ministérios com os quais o Filho do Homem vem no último dia. E, na vinda do Filho do Homem, com seus anjos estarão manifestados Moisés, Elias e Jesus. E agora vejam como foi manifestado Elias, o ministério de Elias na primeira ocasião em Elias Tisbita. A segunda ocasião em que Elias foi manifestado era o ministério de Elias Tisbita, manifestado em outro homem e com outro nome. Ou seja, este ministério que o Espírito Santo operou em Elias Tisbita, agora estava operando em outro homem, chamado Eliseu, quem foi o sucessor do profeta Elias, e quem pediu uma dupla porção do Espírito que estava em Elias. E lhe foi concedido o pedido, porque ele foi o sucessor do profeta Elias. E veio com uma dupla porção ministerial. E os filhos dos profetas, quando viram que Eliseu tomou o manto de Elias, que tinha caído quando Elias foi arrebatado ao céu, foi raptado em um carro de fogo ou disco voador, Eliseu tomou o manto de Elias que tinha caído e parou diante do Jordão, como tinha feito Elias do outro lado. Agora Eliseu para diante do Jordão, e como Elias tinha ferido as águas do Jordão com seu manto e se abriram, agora Eliseu toma o manto, o dobra na mesma forma que Elias fez e diz: onde está o Deus de Elias? E ele fere as águas do Jordão e se abrem, como tinha acontecido com o profeta Elias. Os filhos dos profetas, quando viram isso, disseram: o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. Vejam a trajetória do ministério de Elias. Vejam como Elias ministra 5 vezes. E é o ministério de Elias, manifestado primeiramente em Elias Tisbita, depois manifestado em outro homem chamado Eliseu, e por terceira vez em outro homem chamado João Batista.
sempre esse ministério passando de um profeta a outro profeta, de um véu de carne a outro véu de carne, e em cada manifestação tendo um novo nome, o nome que tem o véu de carne. Esse é o Elias para este tempo em que é manifestado esse ministério de Elias, nesse novo homem, novo profeta. O ministério se chama Elias, mas o véu de carne, pois, é chamado do nome que os seus pais o colocaram quando o registraram. Perdão? Em seguida, vejam vocês, a terceira ocasião em que o ministério de Elias esteve sobre a terra, a terceira ocasião em que repousou o espírito de Elias em outro homem, foi em João Batista. Os discípulos de Jesus Cristo e até os discípulos de João Batista não sabiam que o espírito de Elias estava em João Batista. O ministério de Elias estava em João Batista, mas Jesus disse que esse era o Elias que tinha que vir nesse tempo. Era outro homem com o ministério de Elias manifestado nele, precursando a primeira vinda de Cristo. Ele é aquele Elias que havia de vir. Se vocês o quiserem receber, disse Jesus. Em seguida, que veio Elias precursando a vinda do Messias, em seguida apareceu o Messias, ou seja, o outro profeta que veio depois de João Batista foi o Messias, seria o Messias. Aquele que vem depois de mim é do qual eu não sou digno de desatar o cadarço de seu calçado. Ele os batizará com o Espírito Santo e fogo. E agora, para o último dia, temos a promessa da vinda de Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, ou seja, antes que venha o sétimo milênio, que é o dia do Senhor, onde acontecerá o juízo divino da grande tribulação. Antes desse sétimo milênio, aparecerá Elias precursando a segunda vinda de Cristo. E para aqueles que o quiserem receber, o reverendo William Branham é aquele Elias que viria precursando a segunda vinda de Cristo. E ele, em sua mensagem, com sua mensagem, estaria revelando o que seria a vinda de Cristo. Estaria revelando o que seria a vinda do Filho do Homem com seus anjos para o último dia. Vimos que os anjos do Filho do Homem são os ministérios de Moisés e Elias. E o ministério de Elias já veio em 4 ocasiões. A quarta ocasião foi no precursor da segunda vinda de Cristo. A quinta ocasião é em uma das 2 oliveiras de Apocalipse, capítulo 19. E isto será nada menos que o espírito ministerial de Elias em outro homem deste tempo final. É o ministério de Elias mudando de véu de carne em cada uma das suas manifestações e mudando também de nome o véu de carne. Sempre vem com um véu de carne novo e com um nome novo. Encontramos que teve esse ministério que esteve manifestado em Elias, que é o ministério do Espírito Santo manifestado através do profeta Elias em diferentes ocasiões. Quando esteve em sua primeira manifestação, se chamou Elias, o véu de carne. E por isso, o ministério toma o nome de Elias
para, em cada ocasião em que Deus vai operar esse ministério em um homem, o identifica como o ministério que esteve no profeta Elias. É que o Espírito Santo estará operando o ministério correspondente a cada tempo, na mesma forma que operou o ministério no profeta Elias. Mas recordem que sempre é o Espírito Santo, porque Ele é quem tem ministérios e quem opera ministérios em seus profetas. E agora, o Espírito Santo veio no profeta Elias e operou aquele poderoso ministério. Em seguida veio no profeta Eliseu e operou o ministério de Elias. Ou seja, operou na mesma forma em que operou em Elias Tisbita, operou em Eliseu. E em seguida veio em João Batista, do qual o arcanjo Gabriel disse que seria cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. E operou em João Batista como tinha operado em Elias. E como tinha operado em Eliseu. E em seguida vem sua quarta manifestação, o Espírito Santo manifestado e operou como tinha operado em Elias Tisbita, em Eliseu e em João Batista. E no reverendo William Branham, opera como precursor da segunda vinda de Cristo. É a segunda ocasião em que o ministério de Elias opera precursando a vinda do Senhor. E agora, para o último dia, estará manifestado por quinta ocasião, como um dos anjos que vem com o Filho do Homem, um dos anjos que vem com o Espírito Santo no último dia manifestado, onde estará manifestando não somente o ministério de Elias, mas o ministério de Moisés e o ministério de Jesus. E agora, o Elias que pregará ao povo hebreu, vamos ver, será o profeta Elias Tisbita, que veio milhares de anos atrás, ou será outro homem com esse ministério? Vamos ver, porque essa pergunta o fizeram ao reverendo William Branham e ele a respondeu. En el libro de los Sellos, página 399 en español, la pregunta número 11 dice: No livro dos selos, página 399 em espanhol, pergunta número 11 diz: o Elias que vem pregar aos judeus é o verdadeiro Elias que esteve nos dias de Acabe, ou será somente espírito de Elias em outro homem? A resposta é: eu pensei que será um homem deste tempo, ungido com esse espírito, porque lá, quando Elias já tinha subido e Eliseu entrou, e Eliseu encontrou os filhos dos profetas, eles disseram: o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. É que Eliseu operou igual a Elias. O que será? Qual será o Elias? Quem será o Elias e qual será o Elias que vem pregar aos hebreus? O quinto Elias será um homem deste tempo, ungido com esse Espírito. Isso é o que diz nosso irmão Branham. Essa é a forma em que ele via que seria o cumprimento da vinda de Elias em sua quinta manifestação. E assim será também para a vinda de Moisés em sua segunda manifestação. É o ministério de Moisés em um homem deste tempo. E o ministério de Jesus também estará aqui na terra, em um homem deste tempo. E isso será a vinda de Elias.
la venida a vinda de Moisés y la venida de e a vinda de Jesus. Es el Espíritu É o Santo Espírito viniendo Santo vindo con los ministerios com de os Jesús, ministérios de Jesus, de Moisés y de Elías, e de Elias, manifestándolos. manifestando-os em um homem. Y ahora E agora, vamos a ver vamos ver lo que nos dice acerca o que nos diz sobre de la venida del jinete da del vinda caballo do blanco, cavaleiro do 19, cavalo branco de Apocalipse 19, que é a vinda del Señor. do Senhor. En el libro de los sellos, No livro en dos español, selos em espanhol, nos dice en la nos página diz na página 131 131 de la siguiente manera. da seguinte Ahora, maneira: Jesús, agora, Jesus, o seu nome sobre a terra foi Jesus o Redentor, porque ele foi o Redentor quando esteve sobre a terra. Mas quando conquistou o inferno e a morte, os venceu e subiu, então recebeu um novo nome. Por essa razão é que gritam e fazem tanto ruído e não recebem nada. Será revelado nos trovões. Preste atenção no mistério, ele vem cavalgando. Tem que haver algo para mudar esta igreja. Vocês sabem isso. Tem que vir algo. Agora notem, ninguém entendia esse nome a não ser ele mesmo. E estava vestido com uma roupa salpicada de sangue, e o seu nome é chamado o Verbo de Deus. E os exércitos que estão no céu o seguiam em cavalos vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma espada afiada para ferir com ela as nações, ou seja, as nações, e ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no seu manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse capítulo 19, versículo 13 ao 16. Aí vem o Messias, ali onde está? Onde está? Em Apocalipse capítulo 19. E na página 134 deste mesmo livro dos selos diz: E notem vocês, quando este Espírito Santo que temos chegue a se encarnar, que está em nosso meio agora mesmo na forma de Espírito Santo, quando ele chega a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora, vamos ver como será que virá encarnado. Na página 277 do livro dos selos em espanhol, nos diz o precursor da segunda vinda de Cristo, nos falando do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, orando, diz: pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo, o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco. Quem é o verdadeiro cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19? O Espírito Santo, ou seja, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, Jesus Cristo em Espírito Santo. Enquanto o seu espírito, o Espírito de Cristo, entra em confrontação com o anticristo e ele chame os seus. Agora, vejamos como é que virá o Espírito Santo encarnado no último dia. Vamos ver como virá o cavaleiro do cavalo branco, que é o Espírito Santo vindo no último dia, em carne. Vamos ver como virá. Página 256 do livro dos selos em espanhol diz: mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Isso será a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Isso será a vinda do Espírito Santo encarnado no último dia. Será o Verbo, que é o anjo do pacto,
o varão vestido de linho, de Ezequiel capítulo 9, e o varão que estava sobre as águas do rio, de Daniel capítulo 12, que levantou sua mão direita e sua mão esquerda ao céu e disse que o tempo havia terminado. Disse que seria por tempos e a metade de um tempo. E agora, esse é Jesus Cristo em Espírito Santo. E Jesus Cristo em Espírito Santo virá no último dia manifestado em carne humana. E isso será a palavra de Deus encarnada em um homem deste tempo final. E assim estará o ministério de Jesus Cristo manifestado em carne humana em um homem deste tempo final. E estará também o ministério de Elias manifestado em carne humana em um homem deste tempo final. E também estará o ministério de Moisés manifestado em carne humana em um homem deste tempo final. E agora vamos ver quem é este homem, esse profeta mensageiro, no qual virão estes ministérios manifestados. No livro dos selos em espanhol, página 301, diz o precursor da segunda vinda de Cristo. Notem bem, no tempo quando Deus ia livrar o mundo antes do dilúvio, ele mandou uma águia. Ou seja, uma águia é um profeta. Essa águia era o profeta Noé. Quando decidiu livrar a Israel, também mandou uma águia. Esse foi quem? O profeta Moisés. Não crê você que quando João estava na ilha de Patmos, essa mensagem era tão perfeita que não podia ser confiada a um anjo? Agora um anjo é um mensageiro. Mas você sabia que aquele mensageiro era um profeta? Esse anjo que revelou a João o Apocalipse, vejam vocês, é um profeta. O creem? Claro que sim. Vamos prová-lo. Vamos a Apocalipse capítulo 22, versículo 9, para ver se foi uma águia. Ele era um anjo, um mensageiro, mas era um profeta, o qual revelou a João completamente este livro de Apocalipse. Agora vejamos o que João viu. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e depois de tendo ouvido e visto, postrei-me para adorar diante dos pés do anjo, que me mostrava essas coisas. E ele, o anjo, disse-me: olhe, não faças tal. Nenhum verdadeiro profeta receberá adoração, ou mensageiro qualquer. Porque eu sou o conservo teu e de teus irmãos os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Quem é este anjo que revelou a João este livro do Apocalipse? É um profeta. E agora, na página 326, vamos ver quem é esse profeta. Diz: Moisés será a mesma pessoa. Achamos o mesmo em Apocalipse, capítulo 22, versículo 8.
Isto é para concluir com isto das almas debajo del altar, debaixo do altar, abertura deste selo. na abertura deste selo. Ahora dice que Agora Moisés será la diz misma que persona Moisés será a mesma pessoa y que hallamos lo e mismo que encontramos o Apocalipse, mesmo em capítulo Apocalipse 22, capítulo 22, verso 8. versículo 8. ¿Y qué es lo que hallamos? E o que é que encontramos em Apocalipse capítulo 22, versículo 8? Eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava essas coisas para o adorar. Moisés é esa persona. essa pessoa. Aí temos a Moisés sendo o anjo que mostrava estas coisas. É este anjo mensageiro, o profeta que vem com o espírito ministerial de Moisés. E é também o profeta que vem com o espírito ministerial de Elias em sua quinta manifestação. E é também o profeta que vem com o espírito ministerial de Jesus por segunda ocasião. É que vem o verbo, a palavra, o Espírito Santo em carne humana, em seu anjo mensageiro, operando os ministérios de Moisés por segunda vez, de Jesus por segunda vez e de Elias por quinta vez. Na vinda do Filho do Homem com seus anjos. Vejam como a vinda do Espírito Santo vem manifestando os ministérios de Jesus, de Moisés e de Elias. Estes ministérios sendo manifestados em carne humana, em um homem deste tempo final. E esse homem é o anjo do Senhor Jesus Cristo. Por isso é que em Apocalipse capítulo 1, versículo 10 ao 11, esta voz que João escutou como uma grande voz de trombeta no dia do Senhor, sendo a voz de Cristo falando à sua igreja, vejam vocês, como diz, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, ou seja, no sétimo milênio, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Quem é o Alfa e o Ômega? Nosso amado Senhor Jesus Cristo. É o nosso amado Senhor Jesus Cristo falando no último dia. É a voz do Senhor Jesus Cristo falando no sétimo milênio. Agora, através de quem estará falando no sétimo milênio? Pois ele esteve falando através dos seus anjos mensageiros em cada uma das eras da sua igreja gentia. Falou na Ásia Menor, falou na Europa e falou na América do Norte, através de cada um desses mensageiros que ele enviou. E assim esteve cumprindo a sua promessa, quando disse, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele disse em São João, capítulo 10, disse, ainda tenho outras ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar essas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Como escutariam a voz de Cristo, sendo que Cristo morreu, ressuscitou e subiu ao céu, e depois que subiu ao céu, não foi visto mais em carne humana? É que através de carne humana, através dos seus 7 anjos mensageiros, Cristo esteve manifestado, chamando e juntando os seus escolhidos das 7 etapas ou eras da sua igreja gentia. E os escolhidos estiveram escutando a voz do bom pastor, a voz de Cristo, e estiveram sendo colocadas as ovelhas de Cristo no aprisco do Senhor, que é a sua igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo. E
para este tempo final, Cristo também estará nos falando com essa grande voz de trombeta, com a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, com a qual nos dá a conhecer, nos revela o mistério da sua vinda, o mistério da vinda do Filho do Homem com os seus anjos, para assim obter as bênçãos prometidas para este tempo e obter o conhecimento de todas estas coisas que devem acontecer no último dia, ou seja, no sétimo milênio. Cristo disse, com essa voz de trombeta, em Apocalipse capítulo 4, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E agora, onde vamos subir? Cristo foi subindo de era em era, e o chamado de Cristo em cada era era cada dia, em cada era mais acima. Cada era vinha mais acima da era anterior. E agora temos que subir à parte mais alta do corpo místico de Cristo, ao cume ou topo do Monte Sião, que é a era da pedra angular, onde Cristo estará manifestado em Espírito Santo, operando o ministério de Moisés, de Elias e de Jesus, e estará falando-nos com essa grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, e estará nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. E agora, a quem terá aí no topo do Monte de Sião, na parte alta do Monte de Sião, para, através dele, falar à sua igreja todas essas coisas que em breve devem acontecer? Porque não fará nada o Senhor Jeová sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, seus profetas. Amós, capítulo 3, versículo 7. A quem terá na cúpula, ou topo, ou cume do Monte de Sião, para através dele falar no último dia? Vamos ver através de quem estará nos revelando todas estas coisas que em breve devem acontecer, e esse será o instrumento de Cristo para se manifestar e manifestar os seus ministérios, o ministério de Jesus por segunda vez, o de Moisés por segunda vez e o de Elias pela quinta vez. Diz, capítulo 22, versículo 6 de Apocalipse, e disse-me, essas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Através do seu anjo mensageiro é que são reveladas todas essas coisas que em breve devem acontecer, porque esse é o instrumento que ele tem para o último dia, seu anjo mensageiro. Foi através deste anjo mensageiro que João recebeu a revelação apocalíptica. Diz Apocalipse capítulo 1, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João. Agora vejam vocês, como através do anjo de Jesus foi que João recebeu toda esta revelação de Jesus Cristo, e quis João o apóstolo adorar ao anjo de Jesus Cristo, porque viu Jesus Cristo revelado em seu anjo, e viu em seu anjo a manifestação de Jesus Cristo, viu em seu anjo a manifestação do Espírito Santo, do anjo do pacto, viu em seu anjo o Verbo, a palavra encarnada, em seu anjo mensageiro, onde opera os ministérios de Moisés por segunda vez, de Jesus por segunda vez e de Elias por quinta vez. Todas estas coisas, João as viu, vejam vocês, viu Apocalipse capítulo 11, que são os ministérios de Moisés e Elias. Viu também em Apocalipse capítulo 10, que é a vinda de Cristo como anjo a Israel, o mensageiro a Israel, e que vem também pela sua igreja gentia para o rapto da sua igreja, para levá-la à ceia das bodas do Cordeiro, pois ele disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for assim,
antes, eu teria dito antes: voy, pues, a vou, preparar lugar pois, para preparar vosotros. lugar a E se vós. me for E eu se eu preparar for e lugar, preparar lugar, virei outra E vez. os tomarei a mim E mesmo, vos para tomarei que a onde mim eu mesmo, para que onde eu estou, vós também também estejais. Juan, São João, capítulo capítulo 14, versos versículos 1 al 3. ao 3. Aí temos a promessa da vinda de Cristo para buscar a sua igreja e levá-la à casa do nosso Pai Celestial. E agora, vejam vocês, o que será para o último dia? A vinda do Filho do Homem com seus anjos. É a vinda do Espírito Santo do Cavaleiro do Cavalo Branco de Apocalipse, capítulo 19, vindo em carne humana em um homem deste tempo final, manifestado em um homem deste tempo final. E com essa manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo nesse homem, que é o seu anjo mensageiro, estará Jesus Cristo em Espírito Santo operando neste homem os ministérios de Elias por quinta ocasião, de Moisés por segunda ocasião e de Jesus por segunda ocasião, na vinda do Filho do Homem com seus anjos. Isto é o que a Igreja de Jesus Cristo estará vendo neste tempo final, no dia do Senhor, ou seja, no sétimo milênio, e estará escutando a voz do Filho do Homem com seus anjos, a voz que está prometida como uma grande voz de trombeta, como disse Cristo em São Mateus capítulo 24, versículo 31, e enviará os seus anjos com grande voz de trombeta e juntarão os seus escolhidos. Vejam como a voz de Cristo falando no último dia através do seu anjo mensageiro será uma grande voz de trombeta. Ou seja, é uma mensagem dispensacional. É a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, soando, ou seja, sendo pregado pelo homem ungido com o Espírito Santo, o qual estará ungido com o ministério de Moisés por segunda vez, o ministério de Jesus por segunda vez e o ministério de Elias por quinta vez. Esse é o anjo do Senhor Jesus Cristo, que virá no último dia, ungido com esses três grandes ministérios, os quais estará operando o Espírito Santo, porque esse anjo mensageiro é o ungido com o Espírito Santo para o último dia. Esse é o anjo mensageiro que vem para chamar e juntar a todos os escolhidos de Deus dentre os gentios primeiramente e depois do povo hebreu. Por isso vem com a grande voz de trombeta e enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. E por isso é que Apocalipse capítulo 11 são os ministérios das duas oliveiras que chamarão e juntarão a 144 mil hebreus. E em Apocalipse capítulo 7 somente aparece um anjo. Aparece um anjo chamando e juntando aos 144 mil escolhidos hebreus, porque nesse anjo, e esse anjo, sendo o anjo do Senhor Jesus Cristo, é o ungido com o Espírito Santo. Cristo estará em Espírito Santo nele, manifestado, e estará operando nele os ministérios das duas oliveiras, ou os ministérios de Moisés e de Elias e de Jesus. Por isso diz Apocalipse, capítulo 7, versículo 2 em diante: Vi outro anjo subir
do lado do sol nascente. Tendo o selo do Deus vivo, ele clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado nas suas testas os servos de nosso Deus. E ouvi o número dos que foram selados, e eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. E começa a enumerar 12.000 de cada tribo. Este anjo mensageiro, vejam vocês, que vem no último dia com o selo do Deus vivo, vejam, é o anjo do Senhor Jesus Cristo, que vem com o Espírito Santo, porque o selo do Deus vivo é o Espírito Santo. E Jesus Cristo em Espírito Santo estará nesse anjo mensageiro manifestado em carne humana. E, consequentemente, estarão aí nesse mensageiro os ministérios de Jesus por segunda vez, de Moisés por segunda vez e de Elias por quinta ocasião. Por isso é que em alguns lugares diz que o Senhor é quem tocará, soará a trombeta de Deus. E em outros lugares diz que são os anjos do Filho do Homem. Pois vejam, é o ministério de Jesus, e é o ministério de Elias, e é o ministério de Moisés, os que soam a grande voz de trombeta ou trombeta de Deus, ou trombeta final. São os ministérios de Jesus, de Moisés e de Elias, os que soam a trombeta do Evangelho do Reino, revelando o mistério da vinda do Filho do Homem com seus anjos. E com a revelação desse mistério sendo revelado, esse mistério, serão chamados e juntados todos os escolhidos de Deus, para chamar e juntar os escolhidos de Deus. O que é necessário é a mensagem do Evangelho do Reino, revelando o mistério da vinda do Filho do Homem com seus anjos, revelando o mistério da vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, de Jesus Cristo em Espírito Santo, manifestado em carne humana, em seu anjo mensageiro, operando os ministérios de Moisés, por segunda vez, de Elias por quinta vez e de Jesus por segunda vez. E assim, é como os escolhidos de Deus escutarão a voz de Cristo através de carne humana, através do seu anjo mensageiro na era da pedra angular e na dispensação do reino. Assim escutarão essa grande voz de trombeta do Evangelho do Reino. Serão chamados e juntados na era da pedra angular, no corpo místico de Cristo, no aprisco do Senhor, com o rebanho e no rebanho de Cristo, que é a sua igreja. E, quando se completar o número dos escolhidos de Deus do último dia, se completará o corpo místico de Cristo. E então, Cristo termina a sua obra de intercessão no céu. Sai do trono de intercessão, toma o livro, o abre no céu, faz a reclamação no céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro em corpos eternos, e nós, os que vivemos, seremos transformados. E haverá uma manifestação poderosa, depois que estivermos transformados, que durará de 30 a 40 dias. Como quando Cristo ressuscitou e esteve 40 dias já ressuscitado aqui na terra, aparecendo aos seus discípulos, e com ele ressuscitaram os santos do Antigo Testamento. Disso falaremos na próxima atividade dessa tarde. Agora, para o rapto ou arrebatamento da Igreja de Jesus Cristo, vejam vocês as coisas que estarão acontecendo neste tempo final. A vinda do Filho do Homem com seus anjos, soando ou tocando a grande voz de trombeta ou trombeta final do Evangelho do Reino e revelando o mistério da sua vinda. E assim,
nos revelando todas estas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. E assim nós, obtendo a fé para ser transformados e raptados, ou seja, a revelação para ser transformados e raptados, que é a revelação da segunda vinda de Cristo, da vinda do Filho do Homem, com os seus anjos, neste tempo final, o qual é a vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, de Jesus Cristo, em Espírito Santo, manifestado em seu anjo mensageiro, operando os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus. E assim falando-nos através do seu anjo mensageiro, com essa grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, todas estas coisas que em breve devem acontecer, e assim nos abrindo todas as escrituras que correspondem a este tempo final. E assim, todos sendo preparados para a nossa transformação e rapto, para ir à ceia das bodas do Cordeiro no céu. Vimos o que é a trombeta final, o grande voz de trombeta, é a voz de Cristo através do seu anjo mensageiro. É a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, através da sua manifestação, através do seu anjo mensageiro, nos falando todas estas coisas que em breve devem acontecer. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos certificar estas coisas nas igrejas. Assim diz Jesus Cristo em Apocalipse, capítulo 22, versículo 16. E quem tiver sede e quiser, venha e tome da água da vida gratuitamente. Como estar preparados para ser raptados? O primeiro é que não é daquele que quer, nem do que corre, mas de Deus que tem misericórdia. Já as pessoas que serão transformadas e raptadas, da mesma forma que aqueles que serão ressuscitados, já desde antes da fundação do mundo, e estão eleitos por Deus. Por isso são chamados os eleitos ou escolhidos de Deus. E estão escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. E vêm a este planeta Terra no tempo assinalado por Deus para eles. E vivem na era que lhes corresponde, sob o ministério que corresponde para essa era de Cristo através do anjo mensageiro de cada era. Ou seja, que uma pessoa não pode dizer: eu quero ser transformada e raptada. E Deus dizer: como você quer, pois te será concedido. Não é assim. A pessoa sim vai ter o desejo de ser transformada e raptada, mas estará escrita no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Isso significa que uma pessoa que não estiver escrita no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo não poderá ser transformada e raptada e ir à ceia das bodas do Cordeiro. Deus tem um programa já desenhado desde antes da fundação do mundo. Por isso é que diz o apóstolo São Paulo, em sua carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos 22 ao 23. Diz: mas tendes chegado ao Monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos inscritos nos céus. A congregação dos primogênitos é a igreja do Senhor Jesus Cristo.
A congregação dos primogênitos tem os seus nomes escritos onde? No céu, no livro da vida do Cordeiro. Nesse livro selado com 7 selos, que para o último dia será aberto no céu, o qual se esteve cumprindo de era em era. Mesmo que no céu está fechado este livro, mas o conteúdo deste livro se esteve cumprindo de era em era. E agora o 7º selo é o último selo desse livro selado com 7 selos. E é a vinda do Senhor com os seus anjos. E vimos o mistério da sua vinda. E, quanto ao seu cumprimento, encontramos que as coisas contidas nesse livro dos selos, como as eras e os mensageiros das eras, e também a era da pedra angular, seu mensageiro e o povo dessa era, como das eras passadas, primeiro têm que ser manifestados na terra, em carne humana. Tem que receber a Cristo como seu Salvador, tem que lavar os seus pecados no sangue de Cristo e tem que receber o seu Espírito Santo e assim nascer de novo e entrar ao corpo místico do Senhor Jesus Cristo. E tem que o 7º selo ser aberto com relação ao seu cumprimento aqui na terra e esse 7º selo ir crescendo, ir em forma progressiva, a cada dia, a cada mês e a cada ano, até que cumpra tudo o que corresponde ao 7º selo. E assim, o 7º selo, que é a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, o qual é a vinda do Espírito Santo em carne humana, a vinda do anjo do pacto em carne humana, a vinda do verbo, a palavra, encarnada em um homem deste tempo final. Recordem, a primeira vinda de Cristo foi a vinda do verbo, a palavra encarnada em um homem chamado Jesus de Nazaré. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E o conhecemos pelo nome de Jesus. Dentro desse véu de carne estava o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, manifestado, realizando o programa correspondente à obra de redenção com a vinda do anjo do pacto em carne humana como Cordeiro de Deus. E muitas pessoas o passaram desapercebido, porque não compreenderam o que foi essa manifestação do anjo do pacto, do anjo do Senhor, em carne humana. E para o último dia, temos em Apocalipse, capítulo 19, a promessa do regresso do verbo, o regresso da palavra para estar no último dia, no 7º milênio, o verbo, a palavra, encarnada em um homem, onde estes 3 grandes ministérios serão manifestados pelo verbo, a palavra, o anjo do pacto, Jesus Cristo e Espírito Santo, manifestando estes 3 grandes ministérios através de carne humana, através do seu anjo mensageiro. Agora vimos o simples que é todo este programa divino correspondente ao último dia. O precursor da segunda vinda de Cristo, nos falando do 7º selo, nos diz quem era. Diz na página 469, diz, e notaram que disse que um desses anjos era muito diferente? De quais anjos ele está falando aqui? Está falando destes anjos que apareceram
formando essa nuvem, a qual não é uma nuvem de umidade, mas uma nuvem formada pelos corpos teofânicos, dos 7 anjos mensageiros das 7 eras e de outro anjo que era muito diferente dos demais, o qual é o que está aqui em cima. Se virarmos a foto para a direita, veremos que este anjo é o que forma o cabelo branco do Senhor Jesus Cristo e os outros anjos das 7 eras formam a barba do Senhor. Agora, esse anjo que era muito diferente dos demais, vejam vocês, diz, e notaram que lhes disse que um desses anjos era muito diferente, me pareceu muito diferente dos demais, estava em uma constelação com 3 de cada lado e um em cima. E o que estava ao meu lado, contando da esquerda para a direita, esse seria o 7º anjo. Ele era mais brilhante e significava mais para mim que os demais. Lhes disse que tinha o peito assim robusto e estava voando para o Oriente. Lhes disse também que me levantou, me elevou. Se lembram? Agora aqui está. Era quem tinha o 7º selo. E o 7º selo é a vinda do Senhor. E esse anjo é quem tem o 7º selo. Esse é o anjo que vem no último dia manifestado em carne humana. Esse é o anjo do pacto, o anjo do Senhor, que vem no último dia. Em carne humana manifestado, pois esse é o verbo, a palavra, que vem em carne humana em um homem deste tempo final. É a manifestação desse anjo que era diferente dos demais. O que dá a fé para o rapto a todos os escolhidos de Deus, sob o ministério desse anjo, através de carne humana ou através do anjo do Senhor Jesus Cristo. Os escolhidos de Deus recebem o chamado da grande voz de trombeta e obtêm o conhecimento de todas essas coisas que em breve devem acontecer, porque este anjo, através de carne humana, através do anjo de Jesus Cristo, estará nos falando neste último dia todas essas coisas que em breve devem acontecer. Será o ministério desse anjo, que era diferente dos demais, através de carne humana, através do anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo da era da pedra angular. E, através dessa manifestação do anjo do pacto de Jesus Cristo e Espírito Santo, através do seu anjo mensageiro, é que somos chamados, somos juntados no corpo místico de Cristo na era da pedra angular e somos preparados para ser transformados e raptados. Através dessa manifestação do Espírito de Deus, de Jesus Cristo e Espírito Santo em seu anjo mensageiro, são abertas todas estas coisas, todas estas escrituras são abertas para todos nós para poder compreender todas estas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. E assim, ser preparados para a nossa transformação neste tempo final. Vimos como estar preparados para ser raptados, ser parte do corpo místico de Cristo, ou seja, ser um eleito de Deus, um escolhido de Deus, escrito no céu no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. E ser redimido aqui na terra, ao crer em Cristo como nosso Salvador e lavar nossos pecados no sangue de Cristo, e assim nascer no corpo místico de Cristo. Número 2, ver e receber a vinda do Filho do Homem com os seus anjos no último dia. Na manifestação do anjo do pacto, do anjo do Senhor, de Jesus Cristo em Espírito Santo através do seu anjo mensageiro. Escutar a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, revelando a vinda do Filho do Homem com os seus anjos em carne humana, em seu anjo mensageiro. E perseverar no corpo místico de Cristo e trabalhar na obra do Senhor e viver
conforme a la voluntad a de Dios. vontade de Deus. Vidas cristianas Vidas cristãs agradables agradáveis ao nosso amado Senhor Jesus Cristo. E perseverar sempre no corpo místico de Cristo. Perseverar em Cristo, permanecendo no corpo místico de Cristo e assistindo sempre às atividades para adorar a Deus, cantar a Ele, glorificá-lo e escutar a sua voz, sua palavra. Na congregação onde Deus o tiver colocado, onde terá o alimento espiritual, do qual há em abundância para todos os filhos de Deus. Esse é o maná escondido. E quem come deste pão, do maná escondido, no lugar santíssimo, tem a promessa de uma transformação para este tempo final. Esse é o nosso alimento espiritual da palavra de Deus para todos nós. Na era da pedra angular, que é a era do lugar santíssimo, do templo espiritual de Jesus Cristo. E se alguém se for por algum motivo, e quando eu digo se vai, é que seu corpo físico morra, não tem nenhum problema. Regressará quando os mortos em Cristo ressuscitarem, regressará em um corpo eterno e estará novamente conosco. E nós seremos transformados e todos juntos estaremos de 30 a 40 dias aqui na Terra. Na próxima conferência da tarde veremos alguns detalhes do que será depois que estivermos já transformados. Agora vimos como estar preparados para ser raptados neste tempo final. Todos os que serão raptados verão antes a vinda do Filho do Homem com seus anjos. Verão a vinda do Senhor com aclamação, voz de arcanjo e trombeta de Deus, descendo do céu. E verão como estará manifestado em carne humana o Filho do Homem com seus anjos neste tempo final. Verão Cristo falando, o escutarão e o verão manifestado, nos revelando todas essas coisas que devem acontecer neste tempo final. Toda pessoa que será transformada e raptada verá sua venida. Toda pessoa que será transformada e raptada verá sua vinda, a entenderá, ver é entender, a receberá, a crerá e escutará sua voz, como uma grande voz de trombeta, nos revelando todas estas coisas que em breve devem acontecer. E dirá: isto era o que eu estava esperando. E agora sim, que posso entender todas essas coisas que estariam acontecendo neste tempo final. E depois que formos transformados, corresponderá ao povo hebreu a sua oportunidade. Como estar preparados para ser raptados? Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião, dando-lhes o testemunho do sétimo selo e o rapto da igreja, o qual é uma promessa para todos aqueles que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. É a igreja do Senhor Jesus Cristo,
a que será transformada e raptada. Tanto aqueles que pertencem à Igreja de Jesus Cristo das eras passadas, como aqueles que pertencem ao corpo místico de Cristo deste tempo final. Essas são as pessoas que têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Essas são as pessoas que lavam seus pecados no sangue de Cristo, recebendo a Cristo como nosso Salvador e recebem seu Espírito Santo e, consequentemente, recebem um novo nascimento e nascem no céu e do céu e obtêm assim um corpo teofânico da sexta dimensão. E somente lhes falta o corpo físico e eterno para ser totalmente a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo, para ser a estatura de um varão perfeito de Jesus Cristo, nosso amado Salvador. E assim todos estar à imagem e semelhança de nosso amado Senhor Jesus Cristo. E assim, o que Cristo disse: se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica sozinho, mas se cair na terra e morrer, muito fruto produz, ou seja, muitos filhos e filhas de Deus, à imagem e semelhança de Jesus Cristo. O grão de trigo que caiu em terra e morreu. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês, dando-lhes o testemunho do sétimo selo e o rapto da igreja. E agora, onde estão? Aqueles que estariam vendo a vinda do Filho do Homem com seus anjos e estariam escutando sua voz. Aqui estamos, na América Latina e no Caribe, sendo preparados para ser transformados e raptados. Porque é na América Latina e no Caribe que se cumpre a era da pedra angular. A era da vinda do Filho do Homem com seus anjos, com grande voz de trombeta, com a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, chamando e juntando os seus escolhidos na era da pedra angular e dispensação do Reino. Aqui estamos, na América Latina e no Caribe, vendo estas coisas que estão prometidas para acontecer neste tempo final. E estamos vendo como vão acontecendo todas estas coisas. E vimos o mistério da vinda do Filho do Homem com os seus anjos, com a grande voz de trombeta, chamando e juntando os seus escolhidos. Vimos os ministérios de Moisés pela segunda vez, de Jesus por segunda vez e de Elias por quinta vez. Esses ministérios são os ministérios que Jesus Cristo em Espírito Santo estará manifestando através do seu anjo mensageiro neste tempo final, na vinda do Filho do Homem com seus anjos. A palavra encarnada em um homem. O cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, vindo no último dia. Viram o simples que é? A vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 e do anjo forte que desce do céu e do Filho do Homem com seus anjos vindo. E viram o simples que é a trombeta final, o grande voz de trombeta. Vejam, o precursor da segunda vinda de Cristo disse: vamos já para deixar isto com vocês. Diz, página 47, versículo 402, e nós que vivemos e tivermos ficados até a vinda do Senhor, não evitaremos ou impediremos aqueles que dormem, estes preciosos que selaram o seu testemunho com sangue. Não impediremos ou atrapalharemos aqueles que dormem, porque soará a trombeta. Algo acontecerá. Esse algo evangélico soará, o anúncio da sua vinda. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que vivemos e permaneçamos, seremos transformados, parados ali, e sentir uma mudança. O cabelo grisalho irá, as rugas cessarão.
mudados em um momento, em um abrir de olhos, e encontraremos os nossos amados. Assim como vocês necessitam uma transformação com a qual obterão o corpo novo e eterno, eu também necessito essa transformação. E então, não me verão mais com o cabelo branco, porque no novo corpo não haverá cabelo branco, não haverá cabelo grisalho, que é sinal de idade e também de experiência. No caso de Apocalipse capítulo 1 e capítulo 10, seu cabelo branco é o simbolismo de experiência, de amadurecimento, de sabedoria para poder julgar o mundo inteiro. E o cabelo branco de Cristo em Apocalipse, capítulo 1 e capítulo 10, forma o anjo que era diferente dos demais. Sob esse ministério, Cristo obtém seu cabelo branco. E disso falaremos em outra ocasião. Agora, vimos o sétimo selo e o rapto da igreja, ou arrebatamento da igreja para ir à ceia das bodas do Cordeiro no céu e estar ali por 3 anos e meio, enquanto na terra estarão passando pela grande tribulação onde os juízos divinos serão derramados. Mas nós estaremos no céu, na casa do nosso Pai Celestial, desfrutando da grande festa da ceia das bodas do Cordeiro, onde Ele repartirá os galardões a todos os seus escolhidos. E são milhões os escolhidos de Deus. Estão os das eras passadas e os de nossa era. E todos estaremos em corpos eternos. Estaremos com essa vestimenta nova, esse corpo novo para ir estreando o corpo novo, a ceia das bodas do Cordeiro. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês, dando-lhes o testemunho do sétimo selo e o rapto da igreja. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde, e nos veremos na próxima atividade para conversar ou para falar do tema que teremos para a próxima atividade, o qual será o sétimo selo e a terceira etapa. Ou seja, o sétimo selo e a manifestação que haverá mais adiante. E também estaremos vendo a manifestação da terceira etapa que temos na atualidade. Assim que Deus os abençoe e que Deus os guarde. Muito obrigado por vossa amável atenção. E continuem passando um dia cheio das bênçãos do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Deixo conosco novamente o reverendo Miguel Bermudes Marim para continuar e finalizar nossa parte. Nesta ocasião, dando graças ao nosso amado Salvador Jesus Cristo pelas suas bênçãos, pelo sétimo selo e pela promessa do rapto para a sua igreja, a qual se converterá em uma realidade muito em breve, em cada um de vocês e em mim também, e em cada um dos santos das eras passadas, e em cada um dos membros do corpo místico de Cristo, que vivem neste tempo final e que estarão vendo a vinda do Filho do Homem com seus anjos e estarão escutando essa grande voz de trombeta, a mensagem do Evangelho do Reino, e estarão assim sendo preparados para ser transformados e raptados neste último dia. Já temos Miguel por aqui.
Que Deus continue abençoando a todos, que Deus os guarde e até a próxima atividade. Amáveis amigos e irmãos presentes, telespectadores, radiovintes e aqueles que estão também através da internet. Que Deus os abençoe e os guarde.